Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para juntos refletirmos a palavra de Deus. Hoje, nesta quinta-feira, após as cinzas, depois das cinzas, né? Primeira quinta-feira do tempo quaresmal. Neste tempo, todo dia, com a graça de Deus, nós refletiremos juntos a liturgia diária. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos, então, nesta quinta-feira após as cinzas, no qual pela liturgia somos convidados à leitura do Deuteronômio, onde Moisés vai falar ao povo. E é um pouco parecido com o domingo, se quiseres, né? Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedecerdes ao Senhor e aos seus preceitos, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vás entrar para possuí-la. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu hoje vos anuncio certamente, perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde irdes entrar. Então, parar por aqui, né? É muito claro o Senhor nos dando a escolha. Para aqueles que seguirem ao Senhor, para aqueles que confiarem no Senhor, tudo mais será acrescentado, tudo mais será preparado, tudo mais será possível com a graça de Deus. E é assim que eu penso, é assim que nos é trazido. Nos é permitido escolher entre seguir ao Senhor e a abandoná-lo. O Senhor não nos abandona nunca, mas Ele nos dá a escolha de segui-lo e permanecer perto dele, com a graça dele. E também nos dá a escolha de se afastar dele. Deus não nos obriga, Ele não nos força, Ele nos acolhe em todo o tempo. Para o salmista, é feliz quem a Deus se confia. E pelo qual eu já paro por aqui, quem não entra. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem confia no Senhor, é feliz quem a Deus se confia, é feliz quem, ao se escolher, entregar ao Senhor, segue a vontade do Pai. Este é o pensamento que nos é trazido. Aqueles que escolhem o Senhor, aqueles que escolhem segui-lo e zelar pela graça de Deus, cuidar e permanecer firme na oração, na penitência, no jejum, principalmente na oração. Deus dá a bênção e a graça. Mas nisso nos é algo muito engraçado, que foi esta primeira parte do Salmo. Que não se senta junto aos zombadores. E é engraçado porque Jesus sentou no meio dos pecadores, né? E daí o que isso quer nos dizer? Primeiramente que é algo que podemos considerar nas nossas amizades,
nas pessoas que andamos juntos, quem escutamos? Escutamos aqueles que buscam o Senhor, aqueles que, mesmo não sendo perfeitos, buscam diariamente, em todo tempo, dia e noite, sem cessar o Senhor, ou aqueles que nada se importam, aqueles que escolhem o caminho errado e muito mal fazem e nada se arrependem? Cabe a nós escolhermos a seguirmos aqueles que buscam diariamente o Senhor ou aqueles que diariamente estão caminhando para o inferno. Vou ser bem claro neste tempo quaresmal, vou ser muito claro. Peço perdão. E no Evangelho, Jesus vai nos ser claro a nós que escolhemos segui-lo, que a nossa caminhada não vai ser fácil. Tudo vai ser para o nosso bem, porque Deus é bom e Ele sempre vai caminhar para o nosso bem. Mas muitas vezes o nosso bem e o melhor para nós não é, na nossa visão, o melhor. Mas diante de Deus, aquele que escreve certo por linhas tortas é o melhor. Então cabe isso. Quem escolhe o Senhor, quem confia o Senhor, vai passar por um caminho difícil. Vai passar por um caminho de tribulações, mas eu chamo este caminho de santificação. Isto é, um caminho de transformação, renovação. Tudo isso cabe para então compreendermos o que o Senhor nos traz. E ele vai ser bem claro. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Quem quiser se salvar, vai se perder. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perder e se destruir a si mesmo? Está bem claro. Para aqueles que escolhem o Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que escolhem perder a vida para salvar-se, escolhem perder a vida para a santificação do povo. Este sim ganhará tudo o que o Senhor promete. E este tudo é o céu. Porque nada de material é melhor que o céu, nada. Aqueles que escolhem muito mais perder a sua vida, ou assim vamos dizer, salvar sua vida, né? Porque aqueles que buscam as coisas materiais sempre buscam o melhor para si. Então, neste contexto, é salvar a sua vida. E é isso. Aqueles que escolhem as coisas materiais e aqueles que escolhem as coisas do céu. Tudo isso está ligado ao que eu já disse e repito. Quem escolhe o Senhor, quem confia no Senhor, passará por um caminho de tribulações, que este é o caminho de santificação. Há de ganhar o céu. Mas aquele que não escolhe o Senhor, aquele que não confia no Senhor, aquele que foge do Senhor, caminha com o pecado, há de perder-se. Mas ao contexto de aqueles que buscam, porque aqueles que buscam não são perfeitos. Eles são pessoas que diariamente, dia e noite, sem cessar, buscam a salvação, buscam a conversão. Mas aqueles que nada buscam, por vontade própria, escolhem seguir os caminhos errados, estes caminham para o inferno. Então sejamos nós buscadores, sem cessar, do caminho dos céus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus, por meio do coração imaculado de Maria, as orações, obras e sofrimentos e alegrias deste dia,
em reparação de nossas ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente intercedendo e sacrificando-se em nossos altares. Acrescenta-se a minha intenção. Eu peço, Senhor, pela minha conversão, de minha família, de todos que necessitam, pela nossa transformação e para que nos dê força para diariamente buscar a conversão. Coloque a sua intenção. Amém. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Senhor possa nos abençoar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre no meio de nós. Demos graças a Deus. E até o nosso próximo encontro de fé e de oração. E para que o Senhor sempre nos abençoe e nos santifique.